Acabei de ler o livro Ligue os Pontos, do Rogério Vilela. Calhamaçozinho, 614 páginas. E eu queria fazer um comentário, uma análise com vocês aqui desse livro. Eu procurei, não achei muita coisa. 617, tá? Não achei muita coisa a respeito desse livro na internet, além dos vídeos dele, da divulgação dele. Vi poucas resenhas e poucas análises. E eu queria fazer do meu jeito essa análise aqui pra vocês. Pra você que não me conhece, meu nome é Robson. Pra você que me conhece, meu nome também é Robson. E esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu. Se você se inscrever e ativar a notificação, aqui eu falo um pouco sobre tudo, sobre a vida, sobre conteúdos que eu acho relevante e sobre o que está acontecendo comigo nesse momento. E o que está acontecendo nesse momento é que eu acabei de ler esse livro e acho que vale a pena a gente estar fazendo um comentário. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, o livro realmente é do Rogério Vilela, aquele autor do podcast. Segundo o próprio Vilela, esse daqui é um livro que é o projeto da vida dele, é um grande projeto. São 7 livros, são Jogos do Apocalipse, e esse daqui é o primeiro. Parece que o segundo já está em produção, tá para ser lançado, que é o Joaquim Pô. E esse primeiro calhamaçozinho do Vilela é um livro que vale muito a pena a leitura para quem gosta de ficção. É um livro que vai te prender do início ao fim, porque ele, apesar de ser grande, ele traz muita reviravolta, ele traz uma história que vai sendo revelada aos poucos. Isso me agrada de forma genuína. Porque você começa a ler, começa a desvendar mistérios, começa a aparecer personagens, você começa a se envolver, quer saber como aquele personagem chegou até ali, qual tipo de relação ele tem com toda a história, se existe algo místico em volta dele ou não. Lembrando que esse livro ele conta a história do Marcel, Vilela fala isso abertamente, e também de uma mulher chamada Beatriz. E a história é tão bem contada que o Marcel ele acaba ficando em segundo plano. Você acaba se envolvendo mais com a Beatriz em alguns pontos do que com o Marcel. Isso faz com que a progressão da história, a revelação contada, ganhe e prenda a sua atenção. Uma coisa que ele faz muito bem nesse livro é contar a história de forma regressiva. Ele conta um fato que aconteceu lá no futuro e depois ele vem construindo no passado, né? Como que esse fato vai chegar até ele, como que os personagens vão chegar até esse fato. Isso daí faz com que a trama fique muito envolvente e acaba te prendendo. O Ligue os Pontos, que é um jogo do Apocalipse, o Marcel tá jogando Ligue os Pontos, ele já falou isso aqui, não é spoiler. Só que esse Ligue os Pontos acaba virando um plano de fundo para uma história muito mais envolvente, uma trama muito mais interessante do que propriamente o jogo. O jogo ele é muito bom no começo, os primeiros pontos são os melhores. Depois eu acho que fica até um pouco enjoativo. Eu quero que passa logo essa parte do Ligue os Pontos. O Marcel ele escreve muitas coisas no diário e o diário ele faz parte da trama, ele é quase um personagem do livro, o Diário. O Diário é o personagem do livro, é curioso, né? Mas nós temos ali o Marcel, temos a Beatriz, e o Diário tem um papel muito importante em como essa história é contada. Então você começa a entender tudo que está fazendo parte desses jogos do Apocalipse através do Diário do próprio Marcel. Existem algumas... o livro não é perfeito, existem algumas situações aqui que pra mim elas acabam sendo chatas, e eu li esse livro em 2 etapas. Quando chegou um certo personagem que ele tem uma parte escrita, né, nesse livro, eu sempre procrastinei pra estar lendo, porque a parte dele é muito chata e é desnecessária. Quando eu li o final do livro, eu tive a convicção e a certeza de que esse personagem, simplesmente, todo ponto que tem dele aqui, se você tirar, não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Uma coisinha ou outra que ele é relevante, mas, poxa, eu tô falando aqui, quando você ler o livro, você vai saber de quem que eu tô falando. Outra coisa que eu achei confusa. O livro tem vários personagens, vários. Tem os principais, mas tem vários... quando você lê, você vai entender do que eu tô falando. São alguns irmãos. E esses irmãos, eles trazem muito mistério. Muito mistério sobre quem eles são, sobre qual poder, qual mística envolve eles, de qual lado que eles estão da história. E aí, além de serem muitos irmãos, ele traz muitos nomes para cada um dos irmãos. Então eu tive que fazer anotação para eu conseguir lembrar de quem que ele está falando. Porque como você não tem um visual, você tem que trazer sempre a imaginação, o mesmo cara ele tem vários nomes, durante vários períodos da história. E na história que a gente está contando, ele tem um nome, mas daqui a pouco outra pessoa chama ele de outro nome, e acaba gerando ali uma certa confusão nas ideias. Tanto é que eu tive que fazer anotações para conseguir entender e desvendar quem era quem em cada momento da história.
A parte que conta o Marcel, que envolve ele, você consegue ver claramente que o personagem desenhado é o Rogério Vilela. E a Beatriz é claramente a esposa dele, ex-esposa. Isso daí faz com que a história também fique um pouco mais lúcida e mais evidente pro leitor, né? Pelo menos pra mim foi assim. Toda vez que eu li o cara, eu vi o Vilela. Vi meio com um bananão, assim, meio anti-herói, meio herói, meio herói cagão, herói com medo. É o retrato do que eu vejo o Vilela, sabe? Um humorista que tem tudo isso. E como eu disse, esse livro ele tem 617 páginas, porém eu acho que ele poderia ter facilmente 400, com uma história muito bem contada. Ele consegue fechar muito bem os pontos. Talvez o ponto mais positivo desse livro seja os plot twists, as reviravoltas. Ele consegue fazer várias reviravoltas durante toda a história, sem ficar enjoativo, sem ficar previsível. Pelo menos pra mim, eu não achei tão previsível assim. O final que eu esperava mais. O final é claramente uma ponte para o segundo livro dele. Não é uma história com o final fechado, apesar de ter um final fechado. Só que você vê ali que tem coisas que já apontam, que você já identificou que no livro 2 vão acontecer de forma diferente. Ou pelo menos o final que teve aqui vai ser completamente diferente no livro 2. Pra conseguir dar continuidade à história. Tô falando isso porque tem algumas mortes. Porque tem alguns personagens que ganham certos destaques. Ou alguns personagens que somem, mas que não somem. Que ascendem a posições superiores. Isso aqui não é spoiler, porque eu não tô falando quem é. Mas ascende a posição superior e você quer ver como que vai ser a Terra a partir da ascensão desse personagem. Ou a partir do declínio do outro personagem. Uma coisa que eu também gostei muito são as referências. A gente tem muita referência brasileira. Muitas vezes você pega um livro gringo aí, um livro clássico, e tem referência do mundo americano, do mundo inglês. Aqui não, aqui traz referência do nosso Brasil. Você vai se sentir ambientado, você vai entender praticamente tudo que ele fala, se você for um cara com uma cultura popular, ok. Porque ele usa não só referências brasileiras, mas também lugares, cidades que a gente conhece, gírias que nós facilmente conseguimos identificar. Então não é uma adaptação, é um livro escrito por um autor brasileiro, e tem uma grande vantagem nisso. Você, se de fato se entregar a essa trama do Liga os Pontos, vai matar esse calhamaço aqui com poucas semanas, com poucos dias. Porque, como eu disse, a leitura é fluida, é gostosa, as referências são claras, as descrições e ilustrações que ele faz em alguns pontos é extensa, mas plenamente factível e imaginável. Então, o Rogério Vilela, pra mim, tá de parabéns. Se eu fosse dar uma nota pra esse livro, eu daria uma nota 8. Por que eu não dou uma nota 9 ou uma nota 9,5, quem sabe uma nota 10? Simplesmente por ter partes aqui que são desnecessárias. Tem um personagem aqui que pra mim, ele é ridículo, ele é desnecessário, ele ocupa espaço do livro onde não precisava ocupar. E ele pra mim é o grande ponto negativo dessa história. Se ele tivesse tirado esse cara, é um cara que é duro como a rocha. E se você ler, você vai entender do que eu estou falando. Você de fato vai concordar comigo. Ele não tem carisma, não tem nada, ele é só um cara chato. E eu tô falando disso porque ele de novo chega aqui no final, tem mais um capítulo, tem mais 2 páginas dele. Assim, pô, mas esse cara não era pra estar aqui de novo, já aconteceu isso com ele. Ele não era pra ter isso. E ele tá lá de novo, quase que eu desisti de ler no final de novo por causa dele. Ele tem algumas páginas, cara, ele deve ter, sei lá, deve ter mais de 20, 30 páginas falando só sobre ele. Eu não sei porquê, não sei se ele vai ter importância no livro 2. Tomara que não, porque eu não aguento mais ler sobre esse cara. Mas eu sei que a história, ela é muito bem construída. Então vale a pena a compra, vale a pena a leitura. Dei caro nesse livro, achei muito caro. É um autor brasileiro, projeto praticamente autônomo aí dele. Achei a obra cara. Se você achar mais barato, compre. Acho que eu paguei 120 ano passado, final do ano passado, 2024. Então dá uma olhada aí, vê se você consegue dar uma garimpada ou comprar de segunda mão. Lembrando que essa daqui não é a capa original dele, né? Eu esqueci o nome desse papel aqui, mas a capa é essa daqui, bem bonita também, bem desenhada. A arte, o papel, a gramatura do papel é muito agradável. E ele é bem um bom livro, na verdade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, valeu, falou e até a próxima.